Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, meditando, refletindo em torno da nossa espiritualidade. E convidamos você para fazermos a nossa oração. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar a verdade que liberta. Sê conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Vamos falar sobre família, não é? Convivência em família. Não é? Como que é a convivência em família? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? É um assunto que diz respeito a todos nós, porque todos nós temos famílias e nós precisamos fazer uma análise, uma reflexão sobre isso. E esse programa vai estar sedimentado para que a gente possa juntos fazermos essa análise. Bom, primeiro nós queremos dizer que a família ela é fundamental, ela é a célula da sociedade, tá certo? Então, sem a família não existiria a sociedade. Ela é de capital importância. É o início de tudo. Cada um de nós nasceu de uma família, não é? E a gente está vendo que a família está caminhando para um processo de grandes transformações. E a gente pode até fazer a pergunta, será que a família está acabando? Não, não está. A família está se transformando, essa que é a grande verdade, né? E essa transformação, ela, como tudo na vida, no processo de evolução, ela é necessária, né? O que está realmente acabando é a família patriarcal. O que é a família patriarcal? É a família onde ela era estruturada em cima do pai. Então você tinha pai, mãe e filhos. Essa era a família patriarcal, onde o pai ele era o centro das atenções, o ditador e tudo girava em torno dele. Ele determinava, ele dava ordem. Nos primórdios da origem da família patriarcal, o pai tinha tanta autoridade que ele tinha poder de matar um filho, desde que fosse tentando educá-lo, a sociedade aceitava isso muito bem. A mulher apanhava, as crianças apanhavam e ele era o grande líder, né? E fazia o papel de juiz da casa, onde mandava em tudo. Então, com o passar do tempo, essa família patriarcal, o homem foi perdendo esse domínio, foi perdendo esse poder. E a gente vê que com a Revolução Industrial, né, o mundo evoluindo, com a Revolução Industrial, a mulher sai, porque veio a Primeira Guerra, né, e os homens tiveram que ir para a guerra, e as mulheres assumiram o mercado de trabalho, as empresas, né, que estavam surgindo no período, perceberam que elas trabalhavam melhor e de forma muito mais organizada, e então a mulher ganha o mercado de trabalho, sai do processo escravagista, onde ela era uma verdadeira escrava do lar, sem nenhuma condição de autonomia, né, e de poder, a não ser o papel de mãe, submissa ao marido, que tudo mandava e ela só tinha que obedecer. Então ela sai desse processo que eu chamaria de um processo escravagista, né, onde ela ganha a sua carta de alforria, como uma escravidão, né? Então ela sai para o mercado de trabalho. A partir do momento que a mulher sai para trabalhar fora, a sociedade patriarcal desmorona, a família patriarcal desmorona. Por quê? Porque então ela, ganhando o seu próprio dinheiro, diz, não, agora eu não vou mais aguentar desaforo e suportar tudo que eu suporto, né? Então, ela assume o papel de o que mantém a casa financeiramente. E então ela percebe que ela poderia viver sem esse homem, surgindo uma eclosão de separações, porque as mulheres não eram mais obrigadas a conviver. Mas a sociedade ainda exigia isso. Se você separasse do seu marido, você seria mal falada. As pessoas, nossa, você separou. Então, na década por aí de 60, ainda existia esse preconceito gigante. Pra você ter ideia, começou com a Revolução Industrial, em torno aí de 1900, e 60 anos depois ainda existia esse conceito
de que a mulher separada era uma mulher que não valia nada, era considerada mal falada, né? E engraçado que do homem não falava nada, mas da mulher falavam muito. Então a sociedade ainda era extremamente machista, patriarcal, né? E então, nesse período, a mulher consegue sair e a sociedade falando mal e assim por diante, mesmo assim, ela rompe corajosamente com todo esse contexto e consegue a sua libertação. Então, a família patriarcal basicamente desmorona. Não que não exista mais a família patriarcal, porque ainda existe, entre aspas, aqueles conservadores que acham que nós temos que voltar à moda antiga. A mulher ficar só dentro de casa, só trabalho do doméstico, submissa ao marido, aceitando tudo que ele determinar, ela sem personalidade nenhuma, sem pensar em si, sem cuidar de si, obedecendo esse senhor marido, né? Isso ainda existe. Nós temos aqueles grupos mais conservadores que lutam para que a gente volte a esse processo de retrocesso, no meu ponto de vista. Porque você tolhe com a liberdade, né, de um ser. Porque o relacionamento tem que ser bom para os dois lados, não só para um. E estava muito confortável para um lado só, né? Então a gente percebe que com isso desmorona-se essa família patriarcal, surgindo eu chamaria de outras modalidades de família, né? Então, nós temos aí, hoje, que nós poderíamos considerar, né, a nossa primeira família, que é a família onde a gente tem pai, mãe, avós e etc. Essa é a nossa primeira família, tá certo? Então, só que você não consegue viver, né, nessa família por muito tempo, porque vai começar a gerar atrito, porque quando você cresce, você quer o seu espaço. E aí fica difícil todo mundo mandando e todo mundo querendo, entre aspas, mandar dentro da casa, né? Se acontecer de você viver harmonicamente, não há problema nenhum, tá certo? Então a família pode ser enorme, desde que não tenha briga, não tenha confusão, não tenha desrespeito, né? Não tenha... existe um processo democrático de decisões coletivas, onde as pessoas decidem juntos e não tem um só que manda e o resto tem que obedecer, aí vai tranquilo. Então essa família ela pode existir e hoje está existindo, né? Existem famílias que vivem muito bem. A minha família, por exemplo, eu considero ela grande, porque vive eu, a minha esposa, 3 filhos dentro de casa, uma nora e mais um neto. Está vindo o segundo neto. Poderia ser um balaio de gato. E é um sossego absoluto, a gente vive em plena paz. Por quê? Porque nós temos algumas regras, algumas normas que nós obedecemos. Não existe o patriarcal que manda e todo mundo tem que obedecer, né? Cada um comeu, lava seu prato, fazemos o culto do evangelho no lar, reunimos para falar de Deus, e o que eu sinto que falta muito nos lares é Deus. Por isso as brigas, as confusões, né, o álcool de forma desregrada e assim por diante, desequilibrando totalmente a harmonia da casa. Então, quando nós temos aí, na minha visão, né, essa família equilibrada, ela pode coexistir de forma tranquila e espetacular, mas a convivência costuma gerar muitos atritos. Então, nós temos que estar falando. Então, só falando das modalidades de família, nós vamos ter a família, por exemplo, dos solteiros. Olha que interessante. Ué, a pessoa é solteira e tem família? Sim, porque ela pode ter os seus colegas de trabalho com a sua segunda família, onde ela se vincula, né? Ela pode ter um animalzinho de estimação, ela pode ter um filho adotivo ou uma produção independente. Ela vai num banco de esperma, compra, inocula e passa a ter o seu filho sem precisar ter pai, tá certo? Então, isso pode acontecer. Ou o solteiro, que faz a mesma coisa? Compra, né, o material genético, inocula num útero de aluguel e ele passa a ter o seu filho, sem necessariamente ele ter que casar e conviver com alguém. É um tipo de família que a gente tem. Antigamente nem era considerado, porque antigamente, para ser família, tinha que ter pai, mãe e filho. Inclusive, quando o casal já estavam casados há muitos anos e não tinham filho, o povo falava, ué, o que está acontecendo? Esse povo está esquisito demais, não tem filho, né? Tem algum problema? Ué, o que é isso, cara? O que a gente tem que ver com a vida dos outros, né? Então, nós temos a família dos casados, né? Os casados heterossexuais, os casados homoafetivos,
que vivem, né, muito bem, com filhos ou sem filhos, com animal de estimação ou sem animal de estimação, né? Nós temos também a família dos separados, né? São aqueles que casaram e que resolveram se separar, tá certo? Uns com filhos, outros sem filhos, quando tem filho, uma educação compartilhada ou não, e aí continuam vivendo. Então, observa, a modalidade de família mudou. Então, não é mais só a família patriarcal, nós temos vários tipos de famílias. E todos são famílias, né? A pessoa pode dizer, ó, minha família é a vovó com a netinha dela, é uma família, né? Você pode ser você e o seu irmão que moram juntos, é uma família, né? Você e o seu animalzinho de estimação, é uma família. Então, as famílias mudaram no aspecto e as pessoas são felizes e vivem bem. O importante é a pessoa estar feliz, sem briga, sem atrito, e é isso que nós caminhamos. Deus, que é misericordioso, que é Pai, você acha que Ele quer o quê? Que nós fiquemos juntos, brigando, um devorando o outro? Nunca. Ele quer que nós vivamos em paz, em harmonia. Qual o pai que quer ver um filho batendo no outro, agredindo o outro? Ninguém quer. Então, na verdade, nós percebemos que os atritos no campo familiar, eles vão diminuindo à medida que a gente vai tendo o nosso próprio espaço de convivência. Porque muitas vezes, quando se convive junto por muito tempo, essa convivência gera o atrito, né? Quem pegou o meu cortador de unha daqui? Quem pegou o meu pente? Onde foi parar meu chinelo? E aí começa aquelas brigas por coisas pequenas, sabe? Quem comeu deixou a pia suja? Sabe? Então começa aquela briga e isso gera um clima altamente desagradável dentro de casa, né? Sem contar que a gente sabe que normalmente é dentro de casa que nós vamos ter os nossos maiores inimigos, reencarnados de vidas anteriores, né? Porque é uma maneira que Deus encontra para que nós possamos nos amar, é exatamente você nascendo no seio familiar, né? Você que criou um grande inimigo do passado, esse inimigo volta na condição de filho, de esposa, de pai, de mãe, de sogra, de sogro e assim por diante, né? Então, é ali, no cadinho doméstico, que vai ter os grandes conflitos, as grandes dores, as grandes brigas, tá certo? Mas ela pode não existir. E hoje nós vamos estar falando dessa proposta, de como que nós conseguimos viver em harmonia. Nós precisamos viver em harmonia, né? Então nós colocamos o seguinte, primeiro ponto que nós temos que juntos concordar e chegarmos a uma conclusão. Ninguém, presta atenção, aceita mais ordem por imposição e por violência. Não se vive mais com a violência, não se convive mais com a violência. Uma criança de 3 aninhos, se você der uma ordem para ela e não explicar para ela o porquê e convencer ela, ela não te obedece. Ela grita, ela esperneia, ela chora, mas ela não te obedece. Então, meu amigo, acabou, né? Mas hoje em dia é tão difícil educar filho. Porque a gente tem que aprender a respeitá-los. Nunca foram respeitados. Só para você ter ideia, quando eu apanhava da minha mãe, ela dizia assim, você não é gente. Eles diziam que criança não era gente. Você já pensou que absurdo isso? Criança não é gente. Olha como, gente, que criança não é gente, né? E eles não... era um desrespeito total. Quando eu apanhava quase todos os dias da minha mãe. Uma coisa absurda. Não, então você era terrível de danado. O que você fazia de então? Não fazia nada. Só para você ter ideia, um dia ela mandou guardar uma agulha e daí 3 meses ela me pediu agulha. Você viu uma criança guardar agulha, cara? Que criança tem? Por que ela não guardou essa agulha? Ela que se vira com essa agulha. Então, tem umas coisas assim que era absurda. E a criança apanhava por qualquer coisa. Era um processo. E ela achava que ela me batendo, ela estava me educando. Que a educação, a base da educação era a paulada, porque diz que ela apanhou muito. Então, gente, não se bate mais em criança. Isso é ignorância total. Total, tá certo? Se você quer educar uma criança e bate nela, você está deseducando. Ela vai se tornar agressiva, violenta, né? E isso é muito triste. Sem contar o que pode acontecer a partir desse momento que gera dentro dela um sentimento de revolta, né? Então, nós temos que ficar bem claro que ninguém está suportando mais qualquer tipo de violência física, psicológica, ou mental, porque às vezes o indivíduo não agride fisicamente
mas psicologicamente ele faz pressão, faz chantagem emocional, faz tudo, entendeu? Quando tem dinheiro, tem pais que com dinheiro eles chantageiam os filhos para fazer o que eles querem, né? E isso é muito triste. Isso é uma maneira terrível de educar. Não se educa com chantagem. Ah, se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo. Se você não fizer isso, então você está ensinando seu filho a barganhar, a ser corrupto. Isso é corrupção, tá certo? Exigir isso em troca daquilo. Então nós temos que mudar esse processo, tá? Porque o que a gente vê quando nós colocamos aqui? Que, na verdade, essa chantagem emocional, elas acabam prejudicando muito, porque um dos tipos de chantagem hoje que o filho tem e qualquer pessoa, se você não fizer isso eu vou me matar. Aí a família com medo começa a fazer tudo que o cara quer para o cara não se matar. Então existe aí todo o mecanismo de chantagem emocional e chantagem, né, dentro de casa. Então isso gera um clima de desconforto, um clima de tristeza, um clima insuportável, né? Então, gente, nós precisamos rever todos esses abusos que nós cometemos, dos mais diversos tipos e que acontecem no seio familiar. Normalmente, os abusos na área da sexualidade, né, 90% dos abusos com adolescente acontecem dentro de casa, com familiares. É tio, é pai, é irmão, sabe? São abusos que acontecem e que marcam essa criança de uma forma assim muito triste, né? Que ela passa a ter muitas vezes aversão à sexualidade em função do abuso que ela sofreu quando criança. Então nós precisamos rever essa postura em relação à conduta nossa, né, com os nossos filhos. Um outro fato que eu queria colocar, lembrando aqui, é que o seguinte, quando você realmente insiste em ter uma família que é unida à custa de chantagem, seja financeira, seja psicológica, seja física, seja o que for, quando você mantém essa família às custas desse tipo de abuso, você gera verdadeiros monstros dentro da sociedade. E mais, a criança não suportando isso, ela foge de casa. Então a gente vê aí que, eu não sei se vocês sabem, mas em 2022, é a última estatística que nós temos no Brasil, mas sempre foi essa média, desaparecem 203 crianças em média por dia no Brasil. Desculpa, crianças não, pessoas desaparecem, onde 30% de crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos. A cada 15 minutos, presta atenção, desaparece uma criança no Brasil. No Brasil, 40 mil crianças desaparecem por ano. Entra no Google e dá uma olhadinha. Isso é assustador. E quais são as causas dessa quantia de gente desaparecendo? Né? Não é só criança. É porque eles não suportam a pressão familiar. Hoje eles não suportam e eles acabam evadindo, saindo, indo embora, né? Então nós vamos ver aí que esses desaparecimentos estão relacionados com o trabalho escravo infantil, com a prostituição infantil, né? Com a adoção ilegal, nós colocamos, sequestros para venda de órgãos, por incrível que pareça, mas existe gente que faz isso, né? Conflitos familiares, está lá como uma das coisas que fazem as pessoas sair de casa, fugir de casa, tá certo? Hoje mesmo eu estava dando a ideia para uma pessoa fugir de casa, ir embora da sua casa e pegar a estrada, ir para a beira da estrada, pegar uma carona num caminhão e seguir para onde o caminhoneiro for. Você está ficando louco de dar um conselho desse? Uai, ela está tentando suicídio, tentou suicídio 4 vezes porque não aguenta o transtorno dentro de casa. Eu falei, gente, mas o mundo é tão grande, por que você vai se matar? Vai para a beira da estrada, pega uma carona e vai embora. Some, né? Aí é mais um que vai desaparecer, porque são 208 que desaparecem por dia no Brasil. Então, é mais um só, né, que está desaparecendo. E que nunca mais dá sinal. Então, eu acho que pelo menos é bom deixar uma cartinha. Eu falei, mas deixa uma cartinha para a pessoa não ficar desesperada caçando. Diz, ó, fui embora, né? Não volto nunca mais. Acabou. Pronto. É melhor isso que se matar. Porque o suicídio é um mecanismo de fuga. Às vezes a pessoa não está suportando o conflito familiar, a pressão, né, a chantagem que ela sofre e assim por diante. Então, gente, nós temos que repensar. Nós estamos vivendo um momento
de grande guerra, não só no mundo externo, como no mundo interno. E a família hoje se transformou também num campo de guerra. E isso é muito triste. Por isso que nós vamos, depois dar umas sugestões do que fazer para melhorar esse relacionamento, para que a gente tenha uma família harmônica, para que a gente viva feliz. Nós vamos ter aqui um bate-papo super legal com a Fran Suíze, aí nós vamos estar conversando sobre isso e dando as dicas interessantes. Não perca, não saia daí, para a gente falar sobre a solução do problema. Eu levantei o problema, agora nós vamos apresentar a solução do problema a hora que a gente for bater esse papo, tá bom? Gente, vamos ouvir uma música, né? E depois a gente vai voltar com um quadro de perguntas e respostas sobre esse tema. Eis que lhes mostro um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós desistisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não
Olá, doutor Márcio. A nossa evolução, ela só acontece através da vida em família? A nossa evolução, ela se dá independente de família. Observa só, nós somos único no universo, tá certo? E nós, entre aspas, fomos criados únicos. E vamos, um dia, ficar absolutamente só. Olha que interessante. Entre aspas, porque a nossa família ela vai ser universal. Ela vai ser o todo, não a parte somente, né? A família, ela é necessária na fase inicial da nossa evolução, porque nós precisamos estar ao lado dos outros. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que a nossa responsabilidade não é só com aqueles que estão à nossa volta, mas com a humanidade como um todo. É a família universal. Então, neste contexto, sim, a família universal ela faz parte de um só corpo, magneticamente falando, né? Mas não necessariamente essa codependência que hoje existe no campo da família tenha que existir. Ela desaparece um dia, graças a Deus, né? E aí, no processo evolutivo. Daí você vai ver, por exemplo, né, os grandes exemplos que tiveram. Jesus. Jesus não casou, não teve filho e viveu, né, o exemplo de pessoa na Terra, né? Vamos pegar mais um exemplo. Francisco de Assis. Ele não casou, ele teve a sua missão. Né? Aqui, Chico Xavier não casou, Irmã Dulce não casou, Madre Teresa de Calcutá não casou. Então, todos os grandes missionários, eles não têm mais essa necessidade de casar, de ter filhos e de viver. Eles vivem só, né? Então, faz parte do processo. Você vê a Lua, ela é isolada, o Sol é sozinho. Deus não tem a esposa dele, a deusa, né? Ele é único e assim por diante. Então a gente tem que entender que a família ela é necessária nos primórdios nossos do processo evolutivo. Depois ela se expande e torna o todo. Aí a gente acha que fica só, mas não. A gente está sempre conectado com os outros e o amor ele se torna universal e não exclusivamente familiar. Bom, a vida em família exige muito de nós, porque conviver, seja com quem quer que seja, é muito difícil. E também na família é que estão nossos maiores inimigos reencarnados, com o propósito de aprendermos a amar, né? E essas pessoas que nós prejudicamos no passado. Então é por isso que na família existe muito conflito, porque ali estão as pessoas que nós mais prejudicamos em outras vidas e que agora voltam para que nós possamos aprender a amá-los e perdoá-los e conviver com eles. Então, né, isso é muito importante nesse processo, principalmente no nosso mundo de provas e expiações. Então, a nossa prova é conviver com uma pessoa, entre aspas, que a gente considera nosso inimigo, que a gente considera uma pessoa indesejável, mas que faz parte da nossa vida. Dr. Márcio, tudo bem? Eu gostaria de saber a respeito da nossa família, se ela é constituída primeiro no plano espiritual. Não necessariamente. A nossa família, ela observa só, quando nós reencarnamos, nós somos atraídos magneticamente para aquela família que nós temos necessidade de estar. Né? Nem todo o surgimento da família houve uma pré-organização, vamos dizer assim, no plano espiritual, mas algumas sim. Principalmente aquelas que são ligadas a mexer com a humanidade como um todo. Mas ela se dá de forma natural, tá certo? Onde semelhante atrai semelhante. Você, por exemplo, não tenha assim, o destino de casar, por exemplo, com Manuel, mas você vai atrair magneticamente um homem parecido com Manuel. Né? Todos que forem parecidos com Manuel podem se ligar até você e se vincular e constituir uma família, porque você vai atrair magneticamente os seres conforme a sua evolução. Isso constitui a família. São almas afins, semelhante atraindo semelhante. E aí constitui a família, né? E a gente diria que existe um planejamento, né, individual daquilo que você necessita. E aí esse planejamento você vai cumprir. Aí magneticamente, os espíritos que estão vinculados na nossa aura é que vão reencarnar como nossos filhos. Então, sejam eles vinculados a nós pelos laços do ódio ou do amor, eles estão presos em nós.
É como se nós fôssemos o núcleo e eles são os elétrons da nossa órbita. Eles vão reencarnar porque eles já estão vinculados a nós. Olha que interessante. Independente de onde eles estejam, entende? É muito magnético, é muito mecânico o processo. Oi, eu sou a Joselene e a pergunta de hoje é: por que se importamos mais com nossos amigos do que com nossos familiares às vezes? Isso está relacionado com a lei de afinidade, né? Semelhante atrai semelhante. Então, às vezes a gente vai se dar muito melhor com um amigo, realmente, do que com as pessoas que convivem conosco. Porque os laços sanguíneos não necessariamente significa laços de amor, laços de amizade, laços... Né? Existe uma ligação. Na verdade, ali muitas vezes é um inimigo que te matou em outras, então isso gera essa dificuldade no relacionamento, né? Já lá fora não, você acaba sendo atraído magneticamente para aquela pessoa que tem afinidade com você, que gosta das mesmas coisas, tal, né? Então eu tenho, por exemplo, amigos que são mais afins a mim do que os próprios irmãos carnais, né? Que muitas vezes não está ligado a mim, não está ligado ao trabalho que fazemos, né? Então isso acontece por um mecanismo natural, né? É a lei de atração. Você acaba atraindo as pessoas que você tem afinidade, né? Essas são as amizades que surgem aí, que a gente fala que um amigo vale mais que até um familiar, né? Na hora que a gente precisa. Gente, os nossos avisos. Um dos nossos avisos é em relação ao lar de Amparo Eurípides Barçanufo. Então nós queremos convidar você, se você conhece alguém que está vivendo um momento difícil, né? Conflito familiar, que é o tema que nós estamos abordando, seja na área de depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, né? E pessoas que estão assim a ponto de explodir, falando, não estou aguentando mais, vai para o lar de Eurípides, fica lá, né? Passa uma semana com a gente, você não vai pagar absolutamente nada e com certeza você vai voltar mudado para sua casa, né? Você vai sentir outra pessoa. Vale a pena. Dê essa oportunidade a você antes de você fazer qualquer bobagem. Antes de uma separação precipitada, antes de uma morte, antes de alguma coisa, se dê o direito de ser feliz. Fique conosco. Saia um pouco do meio onde você está. Lá nós temos uma equipe de médico, de profissional, psicólogo que vai te acompanhar, vai cuidar de você. É um trabalho extraordinário. É o Lar de Amparo Eurípides Barçanufo. Então anota o telefone que vai estar aí para você. Se você conhece alguém que está angustiado, aflito nesse nível, faz isso, tá? Às vezes uma gravidez indesejada, onde você pensa em aborto, não aborte seu filho. Fique conosco, a gente cuida de você durante toda a gravidez. E aí você tem o seu filhinho e depois você toma a decisão do que você vai fazer com ele. Mas não aborte. Nós estamos ali para te amparar, tá certo? O outro aviso, gente, é que nós temos uma reunião pública. Toda terça-feira nós temos palestras no Vantuil, depois tem um passe, né? E então vá conhecer a nossa casa. Nós estamos lá, né, fazendo palestras e terça sim, terça não, a cada 15 dias nós damos palestra lá. E nós temos outros palestrantes excelentes, então vale a pena. Toda terça-feira às 20 horas. Só que o portão fecha às 19h45. Você tem que chegar 15 minutos antes, tá? Porque senão você vai achar o portão fechado. E temos também, na segunda-feira, a triagem, na quarta o tratamento, enfim. Lá, você indo lá, você vai conhecer a rotina e estar conosco, tá certo? Participe, venha, né? E assim, às vezes eu falo, gente, no CPA tem tanta gente maravilhosa, né? E que poderia estar assistindo as palestras, está lá e não está, né? Então você que é CPAense aí, gente, um convite especial para o CPA. Eu estou tão pertinho de vocês. Venha assistir a palestra nossa na terça-feira. Fique mais pertinho de nós. Vamos conversar, né? Vamos bater papo. Normalmente, depois da palestra, eu faço atendimento, inclusive, gratuito, né? É só a pessoa agendar certinho. A gente atende as pessoas, a gente bate papo, tá certo? O outro aviso é em relação nós vamos ter um evento no Parque das Águas, no dia 28 de abril, domingo,
tá certo? 6 horas da tarde, e nós contamos com a sua presença aí no Parque das Águas, onde nós vamos fazer uma campanha em defesa da vida. Vale a pena participar conosco, tá? Te convidamos, estaremos lá fazendo palestras, teremos pessoas medindo pressão, cuidando de você, distribuindo mensagens. Vamos estar lá no Parque das Águas no dia 28, domingo, não esqueça, 18 horas nós estaremos lá. Gente, temos o Clube do Livro, onde você recebe todo mês um livro por apenas R$30. Vale a pena. Um dos livros maravilhosos que nós temos esse mês, por exemplo, é Além das Telas Digitais. É extraordinário, tá certo? Falando sobre a questão da internet, o que está além dessas telas digitais, né? O que está por trás de tudo isso? Maravilhoso, vale a pena você se tornar, né, um sócio do Clube do Livro. Todo mês você recebe um livro. Gente, temos a grata satisfação de estar aqui com a Fran, que eu considero, né, uma trabalhadora importante da nossa casa, mais que uma trabalhadora, é uma irmã nossa, né, que com certeza, né, vou convidá-la para trabalhar comigo, né, para onde eu for no plano espiritual, eu gostaria que ela fosse, né, Fran? Só que eu não vou para o céu, já estou avisando, eu quero ir para o inferno, porque é lá que eu quero trabalhar. Nós temos que montar um posto de sopa nas zonas umbralinas, lá no quinto dos infernos. Porque querer ir para o céu todo mundo quer, mas querer ir para um lugar difícil para trabalhar são poucos. Então, eu já estou convidando agora para a Fran já ficar convidada, né? Então, a Fran é a nossa vice-presidente da nossa casa. Eu considero meu braço direito ali no Vantuil de Freitas, né? E que, na verdade, faz um trabalho espetacular com a gente. Então, é uma grande alegria ter a Fran aqui com a gente, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre família, né, Fran? Bacana. Então, Fran, o que você acha sobre esse tema aí, sobre a família? Como que você vê tudo isso, né? Então, Márcio, aceito o convite. Porque a gente realmente tem todo esse momento nosso de entendimento do que é família. Lá no Vantuil de Freitas é a minha segunda família. E o Márcio, eu tenho também com ele assim um grande irmão. Então, você que está em casa vendo todo esse momento fraterno, familiar, é uma conquista. Tem 23 anos que eu estou na nossa casa. Você também pode vir e tornar também um membro da nossa família. A gente tem o maior prazer de expandir, nós gostamos de gente, gostamos de estar perto das pessoas que gostam de trabalhar a reforma íntima, ajudar o próximo. Então, se você afiniza conosco, venha também, temos muito a somar um com o outro. E eu considero este tema maravilhoso para todos nós. Eu selecionei aqui uma mensagem do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, que diz assim, é só uma poesia. Família como estiver, erguida seja onde for, é uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor. Então, qualquer lugar, né, onde for, onde estiver, mas você criando aquele elo, aquela possibilidade de um ninho, está feita a família ali, né? Então, a gente tem muitas famílias, muitas vezes está tendo um barraco, está passando por dificuldade embaixo de uma ponte, mas estão ali unidinhos, né? A gente tem visto muitas famílias passando dificuldades na hora que, né, acaba um momento aí, né, tem uma enchente, um terremoto, alguma coisa assim, mas a gente vê, eles estão lá dentro de uma escola, algum lugar sendo abrigado, mas são tudo juntinho, não querem separar, né? Então, esse aí, muitas vezes, são aquelas provas que faz com que unam mais, né? Então, eu venho de uma família grande, né, cuiabana, aqui, eu sou cuiabana, do lado do meu pai eram 9 pessoas, do lado da minha mãe 7, então assim, criado com aquele elo familiar muito grande. Hoje a minha família é pequena, tá? Eu, minha mãe e meu irmão, mas uma alegria, todo dia eu agradeço a Deus, uma gratidão a Deus, eu levanto a mão para o céu e assim, falo assim, mais um dia para mim ser feliz com esta minha família. Fran, você falando, gente, observa só, então uma das coisas importantes na família
que a Fran lembrou muito bem, é que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, né? Nós nos protegemos uns dos outros. Num mundo tão instável, emocionalmente, financeiramente, de todos os aspectos, a família ela é como se fosse seu porto seguro. Isso é muito importante. Agora, o grande problema que nós temos, os conflitos familiares, é porque a gente quer o seguinte, mandar na vida do outro. A gente quer comandar o outro, quer ter o controle do outro. E isso é que gera o atrito. As pessoas não entendem que nós podemos viver em família, mas respeitando a liberdade do outro. É ou não é? Ela quer controlar, é a mãe que quer controlar o filho. Aonde você vai, o que você vai fazer, por que você vai casar com essa menina? Você tem que casar com quem eu determinar, ela não é a boa pessoa para você. Quem é você para dizer para o seu filho quem que é a boa pessoa? Ele precisa escolher, e o que ele escolher é isso que nós temos que respeitar. Então esse respeito, né, em relação à família é que nós precisamos ter, gente. Isso é um dos aspectos que eu ia falar, que de benefício, a gente parar de se intrometer na vida dos outros. Ah, mas ele não é os outros, ele é meu marido. Não, ele não é seu marido, ele está seu marido, provisoriamente. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de ser seu marido. E você não vai ter controle sobre ele. Ou ele separa, ou ele morre. Das duas, uma. Mas que ele vai, ele vai. Então, por que a gente tem essa mania de querer controlar a vida do outro, mandar nos outros? Manda na sua vida, cuida da sua vida, minha filha. Entendeu? Porque você querer mandar na vida dos outros é que vira um inferno a casa. É ou não é? Então, um dos maiores atritos é essa falta de respeito, esse controle que as pessoas querem ter umas sobre as outras. Para! Eu li uma frase, Frank, que eu adorei essa semana, dizendo o seguinte: se você quer ter paz, pare de querer ter controle sobre os outros e sobre você mesmo. Nem você mesmo você consegue controlar. Por que você vai querer controlar os outros? Não é? Interessante isso. Isso é um dos itens que traz a paz no lar. Quando você respeita a liberdade do outro. Mas ele vai errar, eu não quero que ele erre, porque eu já errei e sofri igual. Mas do jeito que você teve direito de errar, ele também tem que ter. Outra coisa, gente, quem diz que só com acerto que a gente aprende? Às vezes a gente aprende muito mais com erro, né, Fran, do que com acerto. Então deixa seu filho errar, deixa seu esposo errar, né? Ele tem que reconhecer que errou. E não adianta você jogar na cara aí, tá vendo? Eu falei, aí agora, aí começa a gerar um clima desagradável. Deixa a pessoa reconhecer também. Eu brinco e falo que mãe quer ser mais que Deus, Fran, porque ela quer, entendeu? Controlar a vida do filho, entende? Uma mãe que me procurou com um filho dependente químico, doutor Márcio, né? O que eu faço para tirar a droga do meu filho? Eu digo, olha, primeira coisa que tem que fazer é aceitá-lo como ele é e entender que nem Deus, que é Deus, tira, você que quer tirar, você quer ser mais do que Deus? Ele decide o dia que ele vai deixar essa droga, não é você que consegue isso, nós não conseguimos, né? Então isso faz a gente sofrer, porque você se sente impotente de querer fazer uma coisa que você não é capaz, né? E o que é pior, você insiste e acha que dá conta, aí é sofrimento um atrás do outro, né, Fran? Então nós precisamos começar a trabalhar essa questão que eu acho fundamental. E é o que Jesus fala, o cisco no olho da gente e a gente com a trave no olho e querendo tirar o cisco do olho dos outros. Tira a trave do seu olho, para de intrometer na vida alheia. Entendeu? Quem que não é vida alheia? A sua própria vida. Cuida da sua vida. Pronto, já está de bom tamanho. Que aí não tem briga. Cada um cuida de si e Deus de todos. Não é isso, Fran? Com certeza. E quando você fala assim que nós estamos numa posição hoje, né, de esposo, esposa, filho, é um processo temporário, é um momento de prova, é um momento nosso de reencarnação nossa já planejada dessa forma. Mas assim, a gente tem todo um processo que uma hora ele termina, né? Então houve um planejamento, cumpriu ou não cumpriu. E eu relembro aqui um caso no Pontos e Contos de Irmão X, Chico Xavier, que conta que uma família, né, a mãe com 3 filhos e uma filha muito rebelde. O título é Filha Rebelde. Quem não tem um filho rebelde em casa, né? Então sempre vai ter aquele que você vai ter que dar mais atenção. E essa filha, com muita rebeldia, a mãe foi um canto, ela foi para o outro em relação ao plano espiritual. Depois reencontraram e a mãe, saudosa da filha,
E aí a filha falava, ô mãe, quem sabe a gente pode reencarnar novamente e eu vou ser a melhor filha para a senhora. E eles pediram isso para Deus e foi concedida uma oportunidade. Aí o anjo, no planejamento, né, falou para ela assim, você vai primeiro, como a mãe, né, você vai primeiro, mas ela falando assim, mãe, a senhora vai, depois eu vou. Falou, quem falou que você vai como filha? Não, dessa encarnação não. Você agora vai ser uma serviçal da casa, né? Porque você já teve uma oportunidade e jogou fora, né? Hoje você não tem mais nenhum título para você ser filha dela. Olha só, a gente muitas vezes não valoriza esses momentos do qual a gente está numa família ali. Ah, deixa para uma próxima encarnação, aí numa próxima encarnação eu vou corrigir, fazer alguma coisa nesse sentido. A gente tem que aproveitar todos os momentos. A gente tem que trabalhar em nós valores, nós temos que aproveitar esses pais que a gente tem, honrar nossos pais, né? Honrar a mãe, pai, sem bandeira, né? Porque pai e mãe para nós são pessoas assim, maravilhosas que nos trouxeram a vida. Quem erra é o pai, é o homem e a mulher que erra, né? Ah, minha mãe eu não respeito mais porque ela errou. Quem que não erra? Mas o pai e a mãe não, mas a mulher e o homem sim. Então tenhamos todo esse cuidado na convivência familiar para não confundir e a gente levar uma vida harmoniosa, com respeito, como o nosso irmão Márcio falou. Porque a vida em família, se ela não for, né, em pilares de respeito, né, nós temos que respeitar, em solidariedade, fraternidade, igualdade, né? Se não houver todos esses quesitos, com certeza nós vamos ter muitos atritos e muitos problemas. E aí a gente percebe que a grande tendência é vivermos sós, né? Como nós estávamos comentando, 70% das pessoas na Alemanha vivem sós. Na Inglaterra, a mesma coisa, na Irlanda, a mesma coisa, e vários países da Europa, as pessoas vivem só. Porque você vivendo só, a chance de você brigar com os outros é mínima, porque você está no seu canto. Então, você tem o menos atrito possível, tá certo? Então, eu tinha até uma amiga, eu acho que eu já comentei isso, não sei com vocês, que eu conto tantos casos que eu não lembro se eu já contei. Mas uma paciente minha, ela está morando na Holanda. E ela achava assim esquisito, porque lá os jovens saem de casa com 18 anos e só voltam para ver os pais no Natal, né? Então eles só encontram os pais no Natal. Aí ela disse, nossa, eu acho que vocês holandeses são tão frios, nós brasileiros somos tão ligados à família e tal. Por que vocês fazem isso? Você não gosta do seu pai, não? Porque você saiu de casa tão cedo? Ela falou, meu anjo, ao contrário. A gente entende que o pai, até 18 anos, teve muito trabalho com a gente. E aí a gente não quer dar mais trabalho para eles, que a gente acha que eles merecem ser felizes e pensar neles. Então a gente sai porque os ama. E outra coisa, eles têm os problemas deles e nós o nosso. Se nós ficarmos dentro de casa, eles vão acabar absorvendo os nossos problemas e sofrendo, e nós absorvendo deles e nós vamos sofrer juntos. Então cada um que cuide da sua vida. Olha que interessante. Assim, essa é a nossa prova de amor. E a gente vai só uma vez por ano. Aqui, filho fica velho, grudado dentro de casa, sugando o pai e a mãe. Você está entendendo? Meu Deus, o que é isso? E brigando e mandando mais que o pai e a mãe. Olha que coisa interessante. E isso nós temos que ter, esse respeito. Gente, quem manda nas casas onde tem pai e mãe é o pai e a mãe. Embora a gente tenha que trabalhar a igualdade, a gente tem que respeitar, mas nós não podemos passar por cima deles, porque eles são o dono da casa, entende? E a minha família é grande, só que eu digo alto lá, quem manda aqui é eu e a sua mãe, tá certo? Se você quiser morar aqui, você tem que estar subordinado às leis que ela rege. Se ela falou que é para lavar, deixar a pia limpa, tem que deixar a pia limpa. Você entendeu? Porque tem filho folgado, viu, gente? Tem gente folgada nessa vida. E aí você vai deixando para lá, não, deixa para lá, eu gosto, por amor, tal. Você vai se anulando, se anulando, se anulando, e você deixa de ter a sua personalidade própria e deixa de ser feliz. E todo mundo merece ser feliz, não é? E, Márcio, lembrando que nós vamos envelhecer, né?
Hoje eu sou a mãe da minha mãe, né? Então hoje ela é minha filha praticamente, eu que cuido dela. Então tem todo um processo aí de família que tem que ter esse reconhecimento, nem por isso deixar de respeitar, né? A gente tem que ter todo um cuidado com os nossos idosos, porque a gente não pode também abandonar nossos idosos, né, Márcio? Isso aí é muito importante. A gente Fundamental, gente. Fundamental, né, Fran? Agora, um detalhe que eu quero falar sobre idoso, que eu já sou idoso. Gente, os filhos querem mandar nos pais e não respeitam, porque acham que é idoso, ele é obrigado a tomar banho a hora que ele não quer, ele é obrigado a tomar o remédio que ele não quer, ele é obrigado a fazer o que ele não quer. Gente, isso é uma falta de respeito. Se ele não quer tomar remédio, ele não toma. Ele é doente mental? Não, ele só é idoso. Então por que você está tolhindo a liberdade do ser? Uai, mas se ele não tomar, ele vai morrer, problema dele. Problema dele, ele está velho, mas não está com Alzheimer? Tá. Então se está com Alzheimer, aí a gente vai ter que tomar uma atitude. Está doente mental? Tá. Então nós vamos ter que intervir. Agora, não está doente mental, não está com Alzheimer? Você quer mandar no velho? Eu, por exemplo, ninguém vai mandar em mim. Não vai. Você entendeu? Passa a mão num pedaço de pau e digo, vem querer dar ordem aqui para mim. Você está pensando o quê? Você entendeu? Mas ele tem que tomar banho. Que é isso? Né? Eu atendi uma idosa no consultório, Fran, e ela disse assim, uma idosinha com ideia de suicídio, só para você ter ideia. Aí ela tristezinha e tal, aí a filha, pois é, eu trouxe uma mãe aqui, porque a mamãe, ela está muito rebelde, entendeu? E ela me desobedece o tempo todo. E eu olhando para ela, eu falei, você virou a mãe dela agora? Você falando que virou mãe aí, eu achei que essa foi uma deixa para me falar. Aí eu falei, então tá, eu gostaria que você saísse para conversar só com a sua mãe. Aí a hora que ela saiu, eu olhei para ela e falei, meu anjo, e aí? Por que você está querendo se matar? Ela falou, doutor, eu não aguento mais. A minha filha, sabe, ela quer que eu tome banho a hora que eu não quero. Ela faz eu levantar de manhã e ir andando, ela põe eu na rua para andar, eu não quero andar, sabe? Ela quer me obrigar a andar, entende? Aí ela me obriga a fazer um monte de coisa que eu não quero, você entendeu? E aí eu queria ter o meu cantinho, eu queria ficar no meu cantinho sozinha, sem ninguém estar mandando em mim. É horrível. A vida toda o meu pai mandou em mim. Aí depois é o meu marido. E agora que eu podia ser livre, a minha filha quer mandar em mim tudo. Eu não posso nem sentar para assistir uma televisão que ela fala que vai dar problema na minha perna, vai dar trombose. Então, doutor, eu prefiro morrer do que ficar assim. Gente! Minha mãe, né? Conheço, mas aí você tem que tomar todo cuidado para não, sabe o quê? Desrespeitar. Mãe, você quer tomar banho? Não, então beleza. A hora dela. Mãe, você quer comer alguma coisa? Não. Mãe, você precisa comer carne, porque proteína é importante e tal. A senhora gostaria de comer? Não. Então acabou. Tentou convencer, não deu? Acabou. Sem violência, gente. É ou não é? Um abraço aí para a dona Lourdes, que ela também me acompanha nos trabalhos, né? Tá certo. Dona Lourdes, eu estou defendendo a senhora aqui, estou defendendo todo idoso aqui, porque o idoso pode estar caindo de velho. Se ele não está louco, ele tem direito de ser, ele tem o direito, né? Então ele tem que ser respeitado. Eu acho que há um desrespeito na sociedade em relação ao idoso, já que nós estamos falando de família, né? O idoso merece respeito, tá? E ele tem que ser respeitado. Como o adolescente também tem que ser respeitado. Todo mundo tem que ser respeitado, gente, porque há um desrespeito, né? Os pais cometem um erro grave porque tratam o adolescente como criança e isso deixa eles completamente irritados, né? Tipo, para ir à festa não pode, mas para trabalhar dentro de casa fala que eles é grande, mas para ir para a rua fala que não pode porque eles são pequenininhos. Então, briga atrás de briga, rolo atrás de rolo, né? Então tem que deixar o filho fazer o que ele quer? Não. Tem que ter limite? Tem. Mas nós temos que negociar, gente. Negociar limite, entendeu? E explicar, olha, você não tem condição de sair porque você não fez a sua tarefa, você não estudou para a prova, você saiu mal na prova. Sai bem na próxima prova que você vai ter a sua liberdade, né? Então, eu acho que esses atritos familiares, gente, é muito importante que a gente lembre disso, né? Respeito. Outra coisa, Frank, que eu quero aproveitar para a gente estar falando, além do diálogo, né, que nós devemos ter dentro de casa, o culto do evangelho no lar,
né? Você ter um dia para reunir, para falar de Deus com a sua família, né? Não forçar ninguém a seguir a sua religião, porque isso é violência, a pessoa não é obrigada a seguir a sua religião, dá o direito dele escolher o que ele quer ser, né? É óbvio que até 12 anos você acaba levando o seu filho na igreja que você é. Se você é evangélico, você tem que levar mesmo o seu filho. Se você é católico, né? Se você é espírita, você leva. Mas depois dos 12, ele tem direito de escolher se ele quer permanecer ou não, né? Então esse respeito é fundamental. Nós precisamos disso. E temos que entender esse respeito também do idoso, como nós falamos. Onde há respeito, né, Fran? Acabou. E sem violência, sem coerção, sem forçar a barra. Gente, tudo que você força dá problema. Sapato apertado dá calo, entendeu? Forçou uma coisa, uma porta, ela vai quebrar. Não adianta. Acabou esse período e nós ainda fomos antigos, criados na base da pressão e da violência, né? E a gente quer fazer a mesma coisa com os nossos filhos e com os nossos netos. Tá errado, tá tudo errado. Nós precisamos repensar, senão eles vão embora, não vão suportar, eles espanam. Eles não têm a estrutura que nós tínhamos para suportar violência, não. Eles não aguentam violência. Vão fugir de casa, né? Então fica aí esse lembrete. Fran, aí com as suas considerações finais, pode ir. Eu volto a agradecer esse momento, uma gratidão eterna por estarmos podendo transmitir essa mensagem, você que está ouvindo, né? Lembrando sempre que nós temos condições de te ajudar cada vez mais. Temos tratamento espiritual, você também pode marcar conosco, nós fazemos o culto do Evangelho no lar, no seu lar, né? E um abraço aí a todos os cuiabanos, todo mundo, as pessoas, as famílias. Nós estamos nos dias que é do aniversário de Cuiabá, o mês de abril, aniversário de Cuiabá. A gente só, né, gratidão por estar neste momento aqui falando um pouquinho de família, a família que a gente abraça. E não podemos abandonar nossos pais doentes, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, esse respeito. A minha mãe tem o Parkinson, nem por isso ela deixou de viver, né? Então, respeitar e a gente vive bem e feliz. Eu agradeço a minha família, Vantuil de Freitas também. Bacana, né? Nossa família, Cuiabá é uma família, né, gente? Daqui 10 mil anos a gente lembrar, e aí, você lembra de Cuiabá, né? A gente vai estar no outro plano, né? E a gente vai estar lembrando da nossa família cuiabana. Eu sou cuiabano também, né? Então, gente, é isso. Nós queremos agradecer e lembrar, né, que todos os nossos programas estão gravados no YouTube. É só você entrar lá e colocar, né, Associação Espírita Vantuil de Freitas, Encontro com a Espiritualidade, você vai ter acesso a todos os programas. Eu acho que nós já temos mais de 200 programas gravados, temas dos mais diversos, que você pode estar assistindo e ajudando a gente a divulgar esses temas que são muito importantes, né? Muito obrigado pela sua participação e nós vamos agora partir para a fluidificação das nossas águas, né? Estamos chegando em mais um final de programa, onde queremos agradecer a oportunidade e vamos convidá-la a fluidificar nossas águas, nós fluidificando a nossa aqui e vocês fluidificando a de vocês aí, tá bom? Você pega a sua água, coloca a mão e acompanha a oração, tá bom? Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, não só um medicamento que cura o corpo, mas que nos traz o tônico à alma. Que o teu amor abençoe e proteja cada família, cada pessoa que está conectado conosco nesse instante. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muita paz. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta